Bom dia, vamos iniciar agora o estudo de tautologias, contingências e contradições. Vejamos a definição de cada um desses tipos de fórmulas. Uma fórmula A é chamada de contradição, se para qualquer valor de verdade de seus átomos, a fórmula sempre assume valor F. Então, uma fórmula sempre falsa, ela é chamada de contradição. Uma fórmula P é chamada de tautologia, se para qualquer valor de verdade seus átomos, a fórmula sempre assume valor verdadeiro. Então, na tabela verdade, sempre você vai ver que a fórmula sempre é verdadeira. E uma fórmula Q, se uma fórmula qualquer, ela é uma contingência se não for nem tautologia nem contradição. Ou seja, se ela assume um valor V para algum valor de verdade e se ela assume um valor F para algum valor de verdade. O que significa isso? A gente já vai ver mais lá para frente, que quando eu fizer a tabela verdade desta fórmula, vai ter uma linha que ela vai ser verdadeira e uma outra linha que ela vai ter falsa. Pelo menos existem essas linhas. Se uma fórmula A é uma tautologia, é claro que a negação é uma contradição. Se uma fórmula é uma contradição, é claro que a negação vai ser uma tautologia. Essas fórmulas essas fórmulas tautológicas são normalmente chamadas de leis lógicas. Né? Por que leis lógicas? Porque elas são sempre verdadeiras. Então elas são as nossas regras, os nossos axiomas dentro das nossas teorias. Exemplos. Lembram aqui do terceiro excluído, que eu falei anteriormente para vocês, em alguma aula anterior? O que dizia o princípio do terceiro excluído? Dada uma proposição, ela assume valor de verdade ou de falsidade. Não há uma terceira opção. É isso que está dizendo essa fórmula aqui, P ou não P, né? Então, se P é verdadeiro, P ou não P, verdadeiro. Se P é falso, P ou não P, verdadeiro. Ou seja, essa fórmula ela expressa bem essa ideia do terceiro excluído. Então, a fórmula P ou não P. E eu também citei para vocês, né, a contradição. Ou seja, uma fórmula não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se acontecer isso, é claro que essa fórmula é uma contradição, que é o que está espelhado aqui na tabela verdade. Lembra? Então, ela é falsa. Alguns exemplos de tautologias que, quando eu falar de sistema dedutivo, essas tautologias vão ser vistas como regras de inferência. No caso aqui, estão vistas como fórmulas dentro da minha linguagem proposicional. Então, todas essas formulinhas aqui são tautologias. À medida que a gente vai avançando com a disciplina, vocês vão se familiarizando mais com essas fórmulas aqui. Essa daqui, por exemplo, é muito usada, modus ponens, silogismo disjuntivo, a lei de Duns-Scott. Então tem várias regras aí muito utilizadas dentro da linguagem proposicional. Equivalências de fórmulas e tabelas verdades. Então uma fórmula é equivalente a uma fórmula Q, então uma fórmula P é equivalente a uma fórmula Q, ou logicamente equivalente, se esta fórmula aqui na linguagem proposicional for uma tautologia. Como que eu vou denotar isso? Vou denotar deste modo aqui. Então, muito fácil descobrir quando duas fórmulas são logicamente equivalentes. Basta eu montar uma fórmula e verificar se esta fórmula é uma tautologia. Exemplo, P implica Q é equivalente a não Q implica não P. Vamos fazer a tabela verdade? Então vamos lá. P implica Q, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro implica falso, falso. Falso implica em verdadeiro, verdadeiro. Falso implica falso, verdadeiro. Não P. Então, olho para a coluna de P, negação fica falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Não Q, olho para a coluna Q, fica falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora olho para as colunas de não P, não Q, faço a implicação. Falso implica falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro implica falso,
falso. Falso implica em verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro implica em verdadeiro, verdadeiro. E agora, olhando para esta coluna aqui e esta aqui, que eu estou grifando, eu termino de fazer a tabela verdade da forma. Então, verdadeiro, sei somente ser verdadeiro, dá verdadeiro. Falso, sei somente ser falso, dá falso. Verdadeiro, sei somente ser verdadeiro. Falso, desculpa, erro. Atenção, atenção, alunos. Falso, sei somente ser falso, dá verdadeiro. Verdadeiro, sei somente ser verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro, sei somente ser verdadeiro, dá verdadeiro. Então, portanto, ó, se eu verificar a última coluna da tabela verdade, sempre assume o valor de verdade. Ou seja, esta fórmula aqui é uma tautologia. Propriedades da equivalência lógica. Lembra que no módulo, no componente curricular, nas aulas presenciais, a gente trabalhava com relações? Então, esse símbolo de equivalência lógica nada mais é do que uma relação entre conjunto de fórmulas, né? Então ele está contido no produto cartesiano das fórmulas de L, né? Então, se ele está contido no produto cartesiano das fórmulas da minha linguagem, né? Então, essa equivalência lógica pode ser vista como uma relação. E ela é mesmo, uma relação que satisfaz as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva. Lembra das propriedades? Reflexiva. Todo elemento se relaciona com ele mesmo. Então aqui toda fórmula é equivalente a ela. Simétrica. Lembram? Se A se relaciona com B, então B se relaciona com A. Aqui a simétrica, se A é equivalente a B, então B é equivalente à fórmula A. Transitiva. Lembram? Se A se relaciona com B e B se relaciona com C, então A se relaciona com C. Aqui para fórmulas, se a fórmula A se é equivalente à fórmula B e a fórmula B é equivalente à fórmula C, então a fórmula A é equivalente à fórmula C. Então, se A e B são ambas tautologias ou contradições, claro que elas são equivalentes. Uma observação, né? Toda tautologia é equivalente a uma outra tautologia. Toda contradição é equivalente a outra contradição. Isso é muito fácil de ver fazendo a tabela verdade, né, e verificando que isso dá uma tautologia. Bom, uma fórmula proposicional implica, logicamente, uma fórmula proposicional B, se e somente se A implica B é uma tautologia. Então, notem que aqui tem uma diferença, eu não estou falando mais de equivalência. Eu estou falando de implicar logicamente uma fórmula B. Uma fórmula A implicar logicamente uma fórmula B. Não estou falando de equivalência lógica. Então, se A, então B. Né? Uma fórmula A implica logicamente uma fórmula B. Se a fórmula A implica B, é uma tautologia. Então, a notação mudou um pouquinho. É só uma flechinha em um único sentido. Essa implicação lógica, né, ela tem propriedades. São as que eu estou descrevendo aqui. Propriedade reflexiva, A implica logicamente A. Propriedade antissimétrica, lembra das relações? Então, se A implica logicamente B e B implica logicamente A, é porque A e B são equivalentes, né? Na verdade, é como se estivesse trabalhando com a mesma fórmula, né? São tautologias, né? São fórmulas equivalentes. Propriedade transitiva. Se A implica logicamente B e B implica logicamente C, então A implica logicamente C. Propriedade transitiva. Então, lembra de relações, aqui também propriedades conhecidas nossas aqui. Proposições associadas ao condicional. O que significa isso? Então, dada a forma condicional A implica B, que fórmulas eu tenho associada a essa condicional? Por exemplo, dada a fórmula A implica B, eu quero a recíproca dessa forma. A recíproca desta fórmula seria a fórmula B implica A. Agora eu quero a contrária da fórmula A implica B. Então seria a fórmula não A implica não B. Então aqui temos a contrária. Agora uma fórmula muito conhecida dos matemáticos, muito usada, né, que seria a recíproca da contrária, ou, no caso, mais conhecida como a contrapositiva, que é essa daqui, não B implica não A, certo? Note que fizemos lá atrás, né, agora há pouco,
Se A implica B, implica, logicamente, né? É logicamente equivalente, desculpa, a não B implica não A. Então, a gente viu isso agora há pouco. Algumas equivalências lógicas importantes. Então, P e Q é logicamente equivalente a não, não P ou não Q. P ou Q é logicamente equivalente a não, não P e não Q. P implica Q é logicamente equivalente a não P ou Q. Então, essas equivalências lógicas aqui, elas trazem alguma coisa por trás. Note que se P implica Q é equivalente a não P ou Q, eu até não precisaria do conectivo implicação, né? Porque no lugar desse conectivo eu uso não e o E. Percebe? Então, determinados conectivos podem ser definidos por outros conectivos. Essas equivalências aqui estão me dizendo o quê? Que basta eu ter a negação e um E, a negação e um ou a negação e implicação, basta eu ter estes tipos de pares de conectivos aqui, para mim ter todas as formas que eu escrevi anteriormente. Eu não preciso, então, sempre posso descartar algum conectivo. Essas implicações, essas equivalências lógicas aqui me dizem isso. Bom, para mostrar que essas fórmulas todas são logicamente equivalentes, né? Basta mostrar que as respectivas bicondicionais entre elas são tautologias. É o que a gente viu anteriormente na definição. Ok.